Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está a Carol Freitas. Estamos naquela reta de fim de ano, muitas avaliações, muitas projeções para o ano que vem. É o que a gente vai fazer um pouco hoje com convidados especiais. Mas antes disso, para agradecer aqui mais uma vez a nossa grande parceria de Trilegal. Com respeito e igualdade, a vida é Trilegal. Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. E também a parceria de Fevale, Universidade Fevale, projetamos caminhos juntos. Tu já fez a tua lista do Papai Noel? Gostaria que o ano de 2026 fosse um pouco melhor pro futebol gaúcho, né? Mas eu falei com o pai Danilo já. Ele falou que isso ele garante. É a manchete importantíssima, tá? Tem spoiler pra gente do que o pai Danilo falou ou não? Ele falou, eu perguntei o que poderíamos esperar do 2026 do futebol feminino gaúcho. E ele disse, vai ser melhor do que esse. Não é muito difícil. Porra, aí sim, hein? É a manchete, Tem como ficar, né? Tem. Dá pra fazer. Dá, né? Não vamos brincar. Antes da gente falar mais sobre essa grande manchete, deixa eu aproveitar nossas parceiras de sempre, né? Hoje falando também com as identificadas. Nani Quemelo, nossa grande parceira do Resenha das Gurias, tudo certo? Tudo bem, gente. Sempre uma honra estar aqui com vocês, né? Começando, terminando o ano, né? sempre Expectativa, aqui. realidade. Vamos falar bastante do que foi esse 2025. E você, senhora Kek, tudo bem? A Tudo Kek bem, é da gurias? casa, né? Prazerzaço estar aqui mais uma vez com a Nani, né? A parceira aqui, ó, tamo junto sempre. E vamos avaliar, cornetar também, projetar, né? O que 2026 reserva pra gente, hein? É, né? E aqui, né? Aqui sempre aquele recado, críticas, né? Porque precisam ser feitas, né, minha gente? O ano não foi só coisas boas, né? Nem de um lado, nem de outro. Muito pelo contrário, Muito né? pelo contrário, e que 2026, né, conforme o pai Danilo aí tá projetando, né, aliás, grande abraço pro pai Danilo, né, uma grande figura, que seja melhor em 2026. Vamos começar pelo Grêmio? Acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque termina com o título do Campeonato Gaúcho, mas a tua avaliação, Kek, desse conjunto de 2025? Pois é, pelo menos levantou uma tacinha, né? Só que aquela tacinha que a gente já espera. Nos últimos anos, o Grêmio chega, né, forte no Campeonato Gaúcho, recupera ali, eu acho que equilibra com o Inter também numa questão de disparidade ali, de quantidade de títulos e tudo mais, mas eu esperava muito mais do Grêmio nessa temporada, né? Eu comecei o ano, até estava lembrando da coletiva da Montoya, eu comecei o ano com uma grande contratação, com um discurso de que esse ano a gente vai brigar por vaga de Libertadores, vocês podem apostar nisso, a gente não vai pensar baixo, e o Grêmio não se classifica nem para o mata, né, do Campeonato Brasileiro. Então, frustrante demais. A realidade e a expectativa foram muito distintas, assim, porque me apresentaram um projeto, me falaram, o discurso era de buscar algo mais, uma vaga de Libertadores. E o que a gente viu foi que a Marianita também não sabia nem qual campeonato dava vaga de Libertadores. E isso também foi muito frustrante, muito frustrante. Eu acho que a avaliação num todo é muito abaixo daquilo que a gente esperava. Tanto no Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a gente mal disputou, né? Um jogo só e foi uma decepção total. Ladies Cup, A Supercopa caiu na primeira fase caiu na também. primeira fase também pro Corinthians, né? Ladies Cup também. Só sobrou o Campeonato Gaúcho e talvez a Copinha das Gurias aí, que, surpreendentemente, para mim, chegou à final do campeonato. Então, talvez ali a gente possa ter uma alegria para terminar o ano. Mas muito abaixo mesmo, assim, de promessa, né, do que foi falado, e a realidade foi bem diferente. Claro que o Campeonato Gaúcho ele dá uma sobrevida, mas também não foi um Grenal, né? Foi contra o Juventude, que também surpreendeu bastante na reta final, e ainda assim tem uma semifinal também bem abaixo daquilo que a gente espera contra o Brasil de Farroupilha, né? Então, a minha avaliação décima nota, a nota foi 4 do ano do Achei Grêmio. que ela ia dizer dó. Pode ser dó também. É a minha nota. Meu time. Pode ser dó também, a nota. Também do teu lado, se a gente tá falando de Campeonato Gaúcho, né,
pro Grêmio, no caso do Inter, nem chegou na final, Dani, que também é um marco histórico negativo. Exatamente, eu acho que a temporada do Inter ela é até mais decepcionante que a do Grêmio. Acho também. Acho que os dois começaram com essa questão de contratações que encheram os olhos, né, e que vinham como promessas. No caso do Grêmio, a Montoya, no caso do Inter, a Júlia Bianchi. O Inter ele tem um alerta já em 2024 sobre o Campeonato Brasileiro. O Inter ele quase cai e naquela reta final ainda consegue a classificação para as quartas de final, meio que ninguém sabe como, né? Meio de uma maneira surpreendente. E dessa vez, o Inter ele não consegue essa arrancada final. Ele não cai, né, com a vinda do Maurício Salgado, mas ele não consegue uma arrancada para chegar nas quartas de final. E é a primeira vez que o Inter fica de fora do mata-mata no Campeonato Brasileiro. Então isso já é decepcionante. E aí vem, claro, a questão de lesão da Júlia Bianchi, que tira ela, né, ali de partidas importantes, tira ela do Campeonato Gaúcho, da temporada inteira. Eu acho que algumas atletas tiveram que ficar como protagonistas, sendo que elas não têm qualidade para ser protagonistas. Elas são boas jogadoras, mas não para pegar e levar o time e carregar nas costas. Então, por exemplo, não ter a Bruna Benítez, eu acho que também foi uma dificuldade para o Inter, apesar de vir falhando. A Bruna Benítez, dentro do vestiário, a gente sabe a importância que ela tem, e dentro de campo também, pela liderança. Então, o Inter foi perdendo peças ao longo do ano que deixaram tudo mais complicado. E aí, não se classificou para a final do Campeonato Gaúcho, o que é inadmissível, considerando o orçamento do Inter e o orçamento do Juventude, né? Claro, o Juventude vem fazendo um grande trabalho, mas, assim, se a gente for pegar em orçamento, é decepcionante para a torcida, né? O time que mais tem campeonatos gaúchos não chegar nem na final, e do jeito que foi, o Inter não jogou nada, né? O Inter não consegue jogar, né? A gente já via o time desempenhando mal ao longo do campeonato. Então, para mim, não foi nenhuma surpresa, na verdade, o Inter ficar de fora da final do Campeonato Gaúcho depois de ver o gauchão que o Inter fez. Mas é decepcionante da mesma forma. E a Copa do Brasil, eu acho que foi o que mais surpreendeu, que o Inter conseguiu, né, pelo menos chegar a algumas fases mais adiante, mas ainda assim, quando enfrentou um time que é melhor, caiu com facilidade. Então, a expectativa e a realidade do Inter é que nem a do Grêmio nesse sentido, assim. É decepcionante, é frustrante e fica a preocupação pro ano que vem. O Grêmio ele tem uma esperança porque tem uma gestão nova. E o Inter? Como que vai continuar? Eu acho que o que pega, assim, nos diferentes casos, no Grêmio a gente tinha uma expectativa muito grande, porque o Grêmio inicia o ano falando que vai investir 15 milhões, fechou com praticamente 16, né? 15 milhões e 900. Então, é um investimento muito grande no futebol feminino. É quase igual ao do Cruzeiro, não é? Praticamente igual ao do Cruzeiro. A diferença é que o Cruzeiro está iniciando nas categorias de base, o Grêmio já tem categoria de base, mas mesmo assim, o Grêmio ele investe 16 milhões para ganhar um Campeonato Gaúcho. É o Campeonato Gaúcho mais caro da história, né? O Inter, eu acho que a gente tinha pouco menos de expectativa em relação a isso, porque diminui o investimento de uma temporada para outra, mas muito mais expectativa em relação a, o Inter já disputou terceiro lugar de Libertadores, já disputou título do Campeonato Brasileiro, então o Inter não vai fazer 2 anos muito ruins. E conseguiu fazer 2 anos muito ruins. Então, o que me deixa uma incógnita é exatamente nessa questão, assim. E aí, para a próxima temporada, que eu quero chegar lá com vocês, o Grêmio já anunciou renovação com praticamente todo o elenco, assim, né? Tem peças importantíssimas que vão permanecer, Dani Barão, Giovaninha, Valéria Paula, mas a Daniela Montoya e tudo mais. Mas, também, nos últimos dias, renovou com algumas atletas que sequer foram relacionadas na reta final do Campeonato Gaúcho. E aí a minha pergunta pra ti é isso, Kek, o que tu tá esperando, assim, do Grêmio pra próxima temporada? A gente falava em algumas vezes, assim, de desmanche, mas pra mim desmanche se caracteriza quando perde atletas importantes, como foi naquele caso do Inter, quando foi vice-campeão brasileiro, que perdeu todo mundo, né? Isabela, Duda Sampaio, e seguiu a carreta, Gabi Barbieri. Foram 9 meninas que Todo mundo. saíram, se eu não me engano, das titulares, né? Na última temporada, de 24 para 25, rolou esse desmanche também no próprio Grêmio, né? Na apresentação da temporada, acho que tinham umas 11 atletas ou 9 atletas, eram quase sempre um time inteiro. acima de 10, né? Sempre acima de 10. Então, eu gosto desse pensamento de já renovar com peças importantes, não entendo outras, né? E eu não sei como vai ficar, porque eu não sei nem se a direção permanece. Hoje a coordenação do Grêmio permanece, né? A gente está trocando uma gestão de clube. E quando se troca uma gestão de clube, a gente está vendo aí vários profissionais saírem, né? O Grêmio já mudou a comunicação, o Grêmio está mudando o CEO, o Grêmio está mudando algumas linhas de trabalho e eu acho, de verdade, que isso também pode afetar o feminino. Porque primeiro eu preciso entender do presidente o que ele espera do futebol feminino, né? Na campanha era tudo lindo, maravilhoso. Não, vamos investir mais. O Grêmio investe 15 milhões. Não, mas a gente vai botar mais. Então, primeiro tem que entender o que essa nova gestão espera.
E se espera algo maior, se espera, de repente, uma vaga de Libertadores, aí eu acho que tem que fazer uma reestruturação bem feita, assim como está fazendo no masculino. Né? Começando, assim, com todo respeito ao treinador, para mim não é um treinador que vai levar o Grêmio a buscar vaga de Libertadores. Quem contrata também tem que mudar. Né? Então, eu espero uma mudança no sentido não de reestruturação de atletas. Eu acho que a base tem que se manter. Mas uma reestruturação na direção mesmo. Assim, hierárquica. Sabe? Hierárquica. Eu acho que tem que mudar o pensamento. São pessoas que batalharam muito pelo futebol feminino do Grêmio, mas eu acho que bateram num teto. Se a gente quer realmente avançar como modalidade, como clube, eu acho que tem que mudar também a mentalidade de quem contrata, de quem dirige, de quem sabe. Então, eu acho que a reestruturação deveria começar hierárquico para mim, assim. Mas gosto muito de manter algumas atletas que são importantes, como a Dani Barão. Eu amo a Dani Barão. Para mim, assim, eu queria que qualquer jogador tivesse a mentalidade dela no Grenal. Para mim, ela é sensacional. A Montoya, para mim, foi uma decepção, tá? Eu não achei que... eu achei que ia ser uma grande contratação. Para todo mundo que acompanhou a vinda dela, acho que ficou aquela questão do futebol brasileiro, adaptação ainda, né? Exato, mas vou dar mais uma temporada, sabe? De repente a adaptação, enfim, veio pra cá, esperava uma coisa, não foi o que aconteceu. É um ano pré-Copa também, um ano pré-Copa. Na coletiva de apresentação dela, ela falava sobre isso, né? Que escolheu o Grêmio justamente por ser um clube brasileiro onde vai ser a próxima Copa do Mundo. Então, daria mais uma temporada, sei que ali tem muito talento mesmo, assim. Mas eu espero uma reestruturação das cabeças de quem pensa o futebol feminino do Grêmio e eu não começaria 2026 com o Ciro. Antes da Dani responder sobre o Inter, só queria fazer um acréscimo. Tu falou ali sobre o orçamento, né? Que o presidente Odorico falou em aumento pro ano que vem. Só que eu acho que além de aumentar, o Grêmio tem que entender como vai aumentar. Porque o investimento de 16 milhões, repito, é muito interessante pro futebol feminino. Times que estavam no G8, aposto que pelo menos, sei lá, 4 deles investem nessa casa para menos. O Grêmio empatou com o Sport. O Grêmio perdeu pro Real Brasília no Campeonato Brasileiro. Uhum. Então, assim, o que eles investem? O Sport acho que não ganhou de ninguém na temporada, sabe? Sim. Então, esse orçamento não bate com o que a gente vê em campo, assim, o que o Grêmio entregou em campo, principalmente no Campeonato alto, Brasileiro. Se a gente for pensar que bom, né? Tem que ser. Mas, assim, de que maneira está sendo distribuído esse orçamento? Eu acho que essa é a questão, né? Um orçamento para te trazer jogadoras melhores, de mais nome, jogadoras mais prontas também, né? É verdade, eu acho que a questão da estrutura também, né, que a gente viu indo para a obra, é claro que isso também, o orçamento ele engloba tudo isso, né, com gasto de folha, com gasto de profissionais, mas eu acho que o ponto é exatamente isso. E até sobre o Odorico, ele falou que vai ter uma mudança no organograma, então é entender quem se vem alguém, né, eu acho que, pelo menos no meu entendimento, isso que ficou na entrevista coletiva, quando ele foi questionado sobre isso, pela nossa colega Milena Costa, se vem alguém, uma figura que vai ser mais responsável pelo departamento, de ter essa negociação, de ter essa ligação, né, mesmo com o departamento. E também, assim, eu acho que o ponto aqui, quando a gente fala em orçamento também, é tu buscar novas receitas. Acho que o meu ponto é um pouco sobre isso também. A gente vai discutir coisas técnicas, mas como a dupla Grenal pode arrecadar mais para o futebol feminino, né? E seja com patrocínios, seja com os jogos, né, de publicidade, porque nós estamos falando de 2 camisas que são muito grandes, que não foi um ano positivo, mas em que sentido isso pode acontecer, né? Se é com negociações de atletas, se nessas meninas da base que estão surgindo dos 2 lados, o que se pode também em termos de contrato de garantir uma negociação futura, que o Inter tem nesse caso recentemente, né, com a Isa Haas, mas o que isso pode também, porque é assim, e eu imagino que o mercado nos próximos... Vamos botar o próximo ano, mas que tudo vai ficar muito mais inflacionado, né? Patrocínio também, né, Valéria? Patrocínio Tu joga, melhor, mais a tua marca tá exposta. E tem uma questão, tem algo que o Inter fez logo que lançou a marca Gurias Coloradas e que o Inter parou de fazer, que são produtos específicos, né, do futebol feminino, boné com a logo das Gurias Coloradas, camiseta com a logo das Gurias Coloradas, a gente não vê mais isso sendo comercializado e que o Grêmio pode investir nisso com as mosqueteiras agora, né? Eu acho que seria interessante. Tem a marca também, né? Exatamente, inclusive. A marca, né, pra... Tem o público que é do futebol feminino que vai comprar. Então, eu acho que falta essa visão, assim, de... Não sei se falta visão ou se falta vontade mesmo de querer fazer isso crescer. E eu acho também que isso é uma questão muito estrutural do próprio clube, assim. Claro. Se a gente for parar pra pensar,
O Grêmio teve uma evolução muito grande no futebol feminino nos últimos anos. Não se tem mais aquela questão, será que as gurias vão jogar na arena? Vai ter uma briga para as gurias jogar na arena. Não, agora é natural. Elas vão lá jogar na arena. Mas e aí? E a comunicação para quando elas vão jogar na arena? Funciona de fato? É eficiente? Pô, a gente viu na final do Campeonato Gaúcho, acho que 22, né? Que teve aquele Grenal absurdo com 20 mil pessoas lá. A gente entrando no intervalo, né? Porque a gente viu cara, esse registro. Ali teve um engajamento de todo mundo pegou junto, assim. Claro, foi uma temporada muito legal das gurias também. Tinha uma questão de não ganhar Grenal há bastante tempo, então tinha aquela coisa que era pra ser naquele jogo. Meninas muito identificadas também com o time, né? Mas hoje a gente vê, cara, a comunicação do futebol feminino. Vai ter jogo na arena. Aí é uma semana... eu já sei o que elas vão fazer. É um story numa semana, com os jogadores masculinos pedindo pra ir lá pra jogar, com influenciadores pedindo pra ir lá. Mas não tem nada massivo, assim, sabe? Que vá realmente atrair o público. E a gente vê um público muito abaixo daquilo que poderia ser e que a gente já viu acontecer. Então, também é uma questão estrutural, qual foi o público sabe? agora na final do Gauchão? Foi menos de 5, né? Meu Deus. Menos de 5. 3 mil e pouco. E é a mesma coisa que aconteceu com o Inter, né? O Inter, ele coloca 36 mil, bate um recorde naquele momento. Claro, era uma final de campeonato brasileiro. E depois nunca mais conseguiu manter aquilo. Simplesmente, fizemos isso, tá? E agora? Vamos continuar fazendo? Não. Agora vai abrir para um jogo na temporada, vai ter 2 mil pessoas. A gente colocou, acho que foi 17 mil ou 12 mil no Sub-17 na arena. Foi sabe? 17, eu acho. Foi 14 mil gente. num treino do masculino. Por que a gente não consegue botar mais gente no feminino? Que já aconteceu, sabe? Pô, tem que mudar um pouco a mentalidade de comunicar também. A gente sabe que, claro, se a temporada estiver boa, talvez a gente vai ter mais público. Mas a forma de comunicar é muito simples. É automática, sabe? E isso não vai reverberar. E sabe que o ano de 22, né, quando a gente olha assim e vê e faz a comparação com agora, 2022 é um ano que o Grêmio vai para a Supercopa, né? Disputa a final lá em São Paulo com o Corinthians e acaba levando aquele gol no finalzinho. Tem o Inter disputando o final de Campeonato Brasileiro. Tem a final do Campeonato Gaúcho, né, que acaba sendo histórica. A minha dúvida, e eu acho que eu nunca, assim, olhando tudo, como que a gente enquanto futebol gaúcho, né, e aí dupla Grenal, por que a gente caiu tanto nesses últimos tempos? Eu acho que a régua subiu e a gente não acompanhou. Eu acho que exatamente. Eu acho que os outros clubes evoluíram e a dupla Grenal ficou ali olhando, assim, tipo, olha só que legal, estão profissionalizando em vários âmbitos. E aí, como a Kek falou, hierarquicamente. E a gente tá aqui achando que, vai melhorar em algum momento. Mas eu acho que isso é geral, tá? Certo. E aí, gente, como não clube é mesmo. assim. Eu acho que a gente Em tudo, como em clube. tudo. Como clube. Não é só no feminino. E tu, Nani, o que tu acha que precisa Pro ano que mudar pro ano que vem, né? Eu até peguei aqui as atletas que não vão permanecer no Inter na próxima temporada, a Capelinha. A gente tinha falado no último resenha que achávamos que seria interessante um encerramento de ciclo. A Catrine vai pro Santos. A Rafa Mineira pro Bragantino. A Moniquinha tem contrato de empréstimo, não vai permanecer. A Maiara vai pro Santos. E daí temos a Bruna Benítez e a Bárbara lesionadas que vão renovar o contrato. E aí, assim, as outras ainda, né, não temos uma definição. A Patilianos, a Yasmin não vai ficar, mas não sabemos para onde vai. A Taine também não vai ficar. Então, as indefinições sobre a Fefa Lacoste e a Patilianos. Além da Belém Aquino e da Marzia, que tem contrato, mas talvez não saia. cumpram. Eu acho que a Marzia cumpram, sai. eu acho também. A Carol também trouxe a entrevista da Luísa no último episódio, deixou muito claro de que, assim, é uma jogadora que tem mercado e que o Inter tem muitas atletas para essa posição. Avaliação da diretoria de futebol. Eu, assim, pelo menos ficou muito claro de que a Marzia nenhuma não das permanece. atletas Monteiro, melhor né? do que a Marzia, né? É exatamente como a Letícia Monteiro naquela Exatamente. avaliação de tem contrato. Não, mas a gente não... Vamos liberar, deixa. Foi uma das melhores jogadoras do ano do Corinthians. A torcida do Corinthians terminou o ano pedindo mais espaço para a Letícia Monteiro entre as titulares. Assim, primeiro que o Inter ele não tem um time titular pro ano que vem, né? Assim, não tem. Em número, não tem em qualidade. A gente já sabe de algumas meninas que vão vir. A maioria delas, na verdade, que estão voltando pro Inter depois de passagens ruins nos seus clubes, né? Mas é uma indefinição muito grande. E eu tô preocupada. Porque a Fefa Lacoste, eu particularmente até renovaria, assim, acho que pode, né? Fica, mas... O número, né, de zagueiras, assim, contando que a Bruna Benítez nem sabemos a condição que ela volta, né? A Bruna é capaz... A Bruna renova pela lesão, né? É capaz... A idade tá a Bruna, hein? A Bruna tá com...
quase 40. Vou olhar. Só pra gente 39? não errar também. É. Mas, assim, aí tem a Bianca, que é muito jovem, né? Tem outras meninas, mas não tem ainda. Tem a Letícia Debiase, tem a Debiase, Deve também vir a é nova, Débora, hein? tem a Débora, tem provavelmente a Sorriso. Então, Exatamente, assim, zagueiras, essas o seriam Inter vai elas. ter um... Mas aí eu pergunto, quais 40 delas... anos. 40, né? Quais delas têm nível pra ser titular hoje e carregar um time? Que nem a gente tinha a Isa Haas e a Bruna Benítez em certo momento, sabe? Não tem. O Inter, ele varia muito entre jogadoras que são apostas e jogadoras que nunca se firmaram em lugar nenhum. Essa é a minha preocupação. O modelo de contratação que o Inter tem feito são jogadoras que são apostas ou jogadoras que estão em baixa nas suas equipes. O Inter, ele não consegue. Quem o Inter conseguiu trazer diferente foi a Júlia Bianchi, acabou se lesionando, agora volta, né, para essa temporada, o que é muito importante, tomara que consiga voltar em alto nível, já ajuda muito ali no meio-campo. Mas eu não vejo o Inter conseguindo trazer outras meninas nesse estilo, assim, né, dessa maneira. E as meninas que têm subido da base, elas não podem ser a solução pro time titular. Elas têm sido, mas elas não podem ser, não pode ficar tudo nas costas delas, né? Acho que a Aninha é uma grande notícia pro Inter, mas com certeza deve chegar proposta. Então o Inter tem que avaliar muito bem, assim, como é que ele vai montar esse elenco para disputar 2026 e qual o objetivo do ano também. Se é se classificar, se é fazer um meio de tabela, se é ganhar o Campeonato Gaúcho. O Inter, a gente não tem tido acesso a muitas informações do feminino com clareza, assim, né? A própria questão da Márcia nos foi negado de uma maneira, não vai sair de jeito nenhum, porque porque ela tem contrato, não existe essa possibilidade, tá? Mas o tempo tá passando e a gente... E a informação que a gente tem é que ela vai sair. Então, por que isso nos é negado? Por que mentem tanto? As pessoas mentem tanto pra imprensa, omitem, né? Omitem, de repente. E mentem também, né? Porque o torcedor fica sem saber o que esperar. Né? Sabe que o torcedor que tá lá todo jogo tá vindo perguntar, tá, e aí, agora? Que time que vai entrar em campo ano que vem? Não sei. Sabe que agora que a Rosana Augusto tá super em alta, eu só conseguia pensar Não, naquele ela momento não- em que ela não fazia o perfil do Não faz Inter. perfil do Inter, a Rosana. E eu fiquei pensando Cara, isso é um assim, absurdo. que em determinado momento a dupla Grenal tava sem técnico e a Rosana Augusto e a Camila Orlando eram opções, assim, disponíveis no mercado. Uma agora treina a seleção sub-20 e a outra é a grande sensação do futebol brasileiro. E nenhuma das duas veio pro futebol gaúcho, né? Então, assim, são coisas que às vezes fico refletindo a respeito, né? E a Rosana foi muito feliz, e eu acho que é o entendimento mesmo de carreira de você buscar um projeto melhor, né? De um certeza. clube que vai fazer investimentos, né? E o Palmeiras também tem agora essa questão de ter um centro de treinamentos, né? Que inclusive vai ser uma referência em Vinhedos. Então tem um projeto ali, e eu acho que isso cada vez mais é mais importante ainda, porque é isso que tu vai oferecer para atleta. É o que a gente fala no futebol masculino, é o projeto. Né? O que tu vai oferecer? Porque competições ao longo do ano vão acontecer. Agora tem a Copa do Brasil, de novo, né? No calendário, são competições, tem Supercopa. Assim, o calendário ele tá mais distribuído e tá mais linear, eu diria. Mas qual é o projeto, né? E eu acho que a questão de definir qual é a competição que tu vai querer é um ponto importante, porque aí vai jogar as ganha uma e não vai jogar as ganhas a outra. Sabe? O que é o foco? Até para daqui a pouco não dar um passo maior que a perna, né? Exatamente. Foi o que o Grêmio fez, assim. O Grêmio mirou Libertadores, porque a gente vai buscar uma vaga de Libertadores. Esse é o nosso projeto. E aí tu não classifica nem para as quartas. Então, assim, o teu pensamento ele tá completamente... Calma, vamos devagar. Vamos retomar o Campeonato Gaúcho. Vamos, sei lá, vamos disputar valendo a Copa do Brasil. Vamos começar classificando para as quartas, entendeu? Dá um tiro que tu pode dar. Né? E o Grêmio ainda teve a troca de treinador no meio do Campeonato Brasileiro ali, que todo mundo ficou sem entender. Tudo bem, ainda tinha ali várias questões em relação a Taissan, né? Várias. Mas aí quando tu pensa que vai trazer alguém que vá realmente atingir o objetivo que a direção queria, trouxeram o Ciro, que pra mim não entendi nada. Não entendi nada. Então, assim, primeiro traça um objetivo.
traça o objetivo, vai aos pouquinhos. O Grêmio precisa passar uma arrebentação ali de mata do Campeonato Brasileiro ainda, que nunca atingiu. Como é que vai chegar direto para projetar uma vaga de Libertadores? E a frustração para suas atletas, para a torcida, para todo mundo, sabe? Então, eu acho que é um passinho de cada vez, assim. No caso do Inter, tentar retomar o Campeonato Gaúcho, sabe? Jogar valendo uma competição nacional. Então, acho que tem que ser por aí, assim. Mas isso, eu repito, para mim tem que mudar a mentalidade de quem dirige, assim. E pra ti, Nani, também passa um pouco por isso, assim, sobre quem dirige, quem administra? Com certeza, e acho que passa também pela alta cúpula ali que coloca quem está lá, né? Assim, vamos definir o diretor de futebol feminino. A gente sabe que é uma questão muito política, né? Então, precisa profissionalizar, né? Eu acho que a vinda da Luísa, ela é interessante, é uma pessoa que conhece, né? Que é para ser a gerente do futebol feminino. Mas tem que ter uma avaliação constante do trabalho dela, né? O que eu sei, assim, desse ano é que, por exemplo, o André Mazzucco, que era o executivo do masculino, estava sempre muito ligado para tentar ajudar ali no feminino, né? Como que vai ser agora? Porque o Inter não tem uma direção no futebol masculino, né? O Abel Braga, o quanto o Abel vai estar envolvido com isso? Eu acho que nenhum. Nem um pouco. Exatamente, eu também acho. Então, assim, a gente tem uma indefinição muito grande no Inter como um todo e isso reflete no futebol feminino. Eu tenho muita dúvida de quem vai continuar no feminino, quem que vai estar como dirigente, se vai continuar a mesma estrutura, o mesmo organograma, se a questão do Sesc vai continuar a mesma. Né? Para mim é um absurdo ainda o Inter não ter pelo menos pintado o Sesc de vermelho. Sabe? É zero identificação, e eu digo isso porque, conversando com ex-atletas, todas falaram, a gente chega no vestiário do Sesc e não tem nada do Inter. Sabe? Não tem identificação com o Inter, o local. E é um local que tem uma estrutura interessante, mas tem que tentar adequar as coisas pro time do futebol feminino. Então, eu gostaria de ver melhoras, mas eu não sei se eu posso contar com isso. Só para não ser o último ano de gestão, né? Tão corneteira, né? Porque eu critiquei bastante aqui. Eu preciso elogiar que acho que talvez num todo de gestão Alberto Guerra, o feminino pode ser o que ele mais acertou em relação à estrutura, porque mas convenhamos que a estrutura foi muito grande. Que estava não tinha mais menor condição, mas pelo menos ele cumpriu o que prometeu na campanha de dar uma vida melhor para as gurias no dia a dia. E eu acho que a estrutura da Ubra supriu muito bem isso. Só que a gente bateu já num teto que a gente precisa avançar, né? E aí, daí eu vou entrar na campanha de novo porque eu me iludi tanto com o Marcelo Marques. Mas tanto, vamos construir um CT para as gurias, vamos comprar um estádio para as gurias, e no fim nada disso vai acontecer, mas eu espero que a nova gestão já entenda também que essa estrutura daqui a pouco pode ser ultrapassada. Eu sei que a Academia das Gurias ainda é muito abaixo daquilo que se espera de um futebol profissional, né? O gramado já é melhor, a estrutura ali dos alojamentos já é melhor, mas tem que olhar com mais carinho e avançar, né? Esses 15 milhões precisam vir para isso também, né? Para avançar. É bem o que tu falou, né? Que é em relação a clube como um todo, porque me chamou muita atenção a final do Gauchão Sub-17, que o Inter estava jogando com a camiseta do ano passado, de 2024, sendo que nós estamos no final de 2025. E aí eu fui ver e chegaram pra mim e falaram, mas o Grêmio tá jogando com a de 2023. Tipo assim, cara, não é possível, sabe? É uma questão estrutural dos clubes que precisa mudar. E até vir uma competição, não, mas o Inter tá jogando com a de 24, mas o Grêmio tá jogando com a de 23. Não, até nem foi nesse sentido que eu fiquei sabendo. A pessoa que me falou, ela se sentiu envergonhada de estar me falando isso. Ela disse, mas é que o do Inter era 24 e o do Grêmio era 23. Tipo, olha que droga. E eu, meu Deus, gente. Só pra finalizar da minha parte, a única coisa, assim, que eu acho que merece elogios no futebol feminino da dupla Grenal é a categoria de base. Concordo. E aí, bom, no Grêmio, pra mim, esse ano teve um erro duplicado, crasso, que foi o desligamento da Sandra, que é uma pessoa que foi importantíssima pra formação de várias atletas. Verdade. E a gente ouve isso das atletas, que a Julinha, por exemplo, veio aqui no resenha e falou, a Sandra foi a pessoa que me ajudou quando eu cheguei no Grêmio. Júlia Martins, que é um dos destaques, uma das promessas do Grêmio. Então, assim, o desligamento da Sandra, pra mim, é algo que inexplicável, que é dezembro e pra mim ainda não tem justificativas, e muito menos o do Rubinho, que naquele momento era o técnico da seleção sub-15 e foi desligado do cargo no Grêmio. E no Inter, o que me chama bastante atenção é que a gente tá em dezembro e ainda não foi renovado com o David. E o Inter já provou o que é uma temporada sem o David, que foi naquele ano em que ele sai e fica o Elvis, eu acho, como técnico, e o Inter faz uma temporada
pavorosa de categoria de base. Então, assim, muito do brilho, do glamour e da descoberta de atletas e da formação de pessoas, né, que a gente falou durante a Copinha, que é mais do que formar atletas, é formar pessoas, é muito por mérito do David. E assim, a gente tá no final de dezembro e ainda não foi anunciada a renovação dele e nem publicada no boletim no bid da CBF. Então, assim, é meio complexo pra mim, assim, porque o que mais dá certo no nosso futebol feminino gaúcho é a categoria de base. E talvez seja o que menos tem atenção dentro dos departamentos, que daí já é outro erro bem lamentável, na minha opinião. Com certeza, Carol. Fica esse elogio, né, para os resultados esportivos das categorias de base dos dois clubes e não só para os resultados, mas para a formação das meninas, né? Acho que a gente tem talentos surgindo bem interessantes. A gente tem que ver como que vão tratar essas meninas a partir de agora, né, com elas virando profissionais, se vão conseguir segurar, se vai conseguir realmente dar um futuro para elas, mas são meninas muito boas, tanto do lado do Inter quanto do Grêmio, né, acho que a gente tem joias aí da base, e acho que o Grêmio evoluiu muito nas categorias de base, né, o Inter ele sempre teve um bom trabalho nas categorias de base, mas o Grêmio evoluiu muito, e eu tô com a Carol, assim, né, tem pessoas muito competentes que estão sendo deixadas de lado nesse momento e não deveria, porque são elas que estão construindo essa história. Porque assim, né, o David, não só agora, né, olha quanto tempo esse trabalho dele que ele chama atenção, e eu acho que assim, daqui a pouco tu perdeu um profissional porque ele recebeu uma proposta melhor, e nesse caso eu acho que o David aqui, trabalhar em outros clubes é uma coisa que vai acontecer daqui a um tempo, né, a gente vai ver ele trabalhando em um outro projeto maior, ou fora do Brasil, ou aqui, mas assim, tu não fazer esse movimento de permanência, aí é loucura. Aí eu acho que vai ser feito, tá? A informação que eu tinha até então era que tava bem encaminhada. Só que eu dezembro também, e não foi concretizada ainda. Mas será Não que sei se não tava esperando acabar a copinha, será que a de copinha repente. não atrapalhou isso também? Né? Pode Tava ser, no disputando. sentido de, agora ele vai entrar em férias, ele assina e a gente anuncia. Um risco, né? Porque tem outros times formando Com categorias de certeza. base, por exemplo, o Cruzeiro, o Palmeiras que tá Imagina iniciando. pro Cruzeiro e o uma Palmeiras levar o construção. David é uma barbada, né? Pô, Já, né, outras atletas já conhecem ele muito bem, Exatamente. então a indicação... Quantas atletas vêm jogar na dupla Grenal, no Inter por indicação do David? causa Não, do porque eu vou David. trabalhar com o David, então eu vou ir... Esses tempos uma atleta veio me perguntar assim, a fulaninha recebeu uma proposta do Inter, o que tu acha? Eu falei, cara, eu vou te dizer o que eu ouço das atletas, que elas adoram trabalhar com o David, então um ponto positivíssimo para vir jogar na base do Inter é o David. A gente sabe E de ele que estrutura construiu, e né, o boa resto. parte da base. Então, pra mim, o Inter precisa renovar com ele, sem sombra de dúvidas. Até, não sei até que ponto manter só como técnico, sabe? Daqui a pouco alça ele como um dirigente da base, né? Deixa ele de gerente da base. Só que aí também entra a questão de ter que trazer técnicos, né? E o Inter ele tem uma comissão só pra tudo, então o Grêmio também, né? Uma comissão só pra todas as categorias de base. É isso que a gente fala, né? Que falta muito ainda pra alcançar um nível profissional, assim, da coisa. Vão separando aí os desejos de vocês para 2026, né? Enquanto a gente vai pensando aqui, né? Vai que o pai Danilo, né? Traga boas vibrações, mas é o seguinte, tem recado aqui da Trilegal, com respeito à igualdade, a vida é Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é Trilegal, o vestibular Fevale, que está com inscrições abertas, e este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui na Fevale todos participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Atenção para o site way.fevale.br e venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. Um desejo, senhora Keck, para o Grêmio, Um só? as mosqueteiras, tem para as alguns. mosqueteiras em 2026. Se é só um. Que mude, então, a gestão do futebol feminino. Senhora Nani. Que difícil um só, né? Vou tentar pegar um condizente com a realidade, né? Não vou dizer, ser campeão brasileiro, porque não, né? Vou pegar um mais condizente com a realidade. Eu acho que contratar umas 3 ou 4 atletas que já estejam prontas e que queiram estar no Inter e fazer história com a camisa do Inter, como a gente já viu acontecer com as atletas que chegaram lá atrás. Senhora Carol, será que quer opinar também com... Eu gostaria muito que a gente voltasse a cobrir uma final de campeonato nacional. Pode ser, tanto faz daí, pode ser brasileiro, Copa do Brasil, o que for, assim, que a dupla Grenal quiser, a gente tá à disposição. E tu? O que tu prefere? Eu junto todos de vocês no meu só, e aí fica maior. Fica maior, mas assim, né, e aqui vale sempre o recado, né, tudo que a gente tá falando aqui, as críticas que elas são necessárias, né, elas
fazem parte do nosso mundinho do futebol, assim como também os elogios, né? Mas que se olhe muito para os projetos, né? Quando a gente fala, porque o ano que vem vai ser um ano antes da Copa do Mundo Feminina. Né? Então tem muita coisa que pode ser melhorada. O Inter, com o estádio Beira-Rio, vai ser uma das sedes do Mundial aqui no Brasil. O Grêmio, mesmo que não participe, né, recebendo jogos, mas pode participar também desse processo e vem fazendo algumas conversas também, pode ter o CT à disposição. Então, acho que é o ponto de, assim, olha, estaremos a menos de um ano de receber uma Copa no Brasil, então o quanto que isso pode impulsionar o futebol feminino. Então que as gestões, né, elas tenham aí um pensamento bem importante para o futebol feminino, porque vai ser uma grande oportunidade em todos os aspectos, não só quando a gente fala dentro de campo, mas também oportunidades de negócios, que é muito importante, né? O futebol também é um pouco disso. Então que se tenha aí essa mãozinha na consciência, né, sobre o futebol feminino. E pra dizer que é sempre muito bom ter vocês aqui. É sempre bom, né? Estamos fechando o ano também com velhas e novas parcerias, né? É isso, começo do ano que vem a gente tá aí de novo pra falar. falar das expectativas pra 2026. Valeu, Tamo queridos. junto, contem sempre comigo aí. Com a Então gente. tá. Resenha volta a semana qualquer que vem. qualquer momento. Não terminou aqui o ano pra nós ainda, tá? Tem muita coisa ainda. Valeu, gente. Grande beijo.